Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Corrêa e hoje vamos resolver uma questão da EAN 2023. É a questão número 31. A questão diz assim: examine o circuito elétrico abaixo. Tem aqui o circuito. Com base no circuito apresentado acima, assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo. Então a gente tem aqui um resistor, temos aqui uma chave S2, isso aqui é como se fosse um interruptor, tá? De luz aqui. Ele está aberto, quer dizer, não está passando corrente. Quando fecha, começa a passar corrente. A gente tem outro resistor aqui e estou interpretando que isso aqui seja uma bateria, tá? Para poder ser um circuito também, né? Porque geralmente a gente representa a bateria com 2 tracinhos, mas tá bom, vamos lá. 1. Se a chave S1 estiver fechada, vou fechar aqui para vocês verem, ó. S1 estava aberta, agora fechou. Os resistores R1 e R2 estarão, as opções são desconectados ou conectados. Então, o que acontece? Ele pergunta se o resistor R1 e R2 vai estar conectado ou desconectado. Se a corrente vai procurar o caminho mais fácil, ou seja, vai descer por S1, quer dizer que ela não vai passar por R2, porque S2 também está aberta, então não tem nem como a corrente passar por aqui, tá? Então, a gente já sabe que é desconectado. Tá? Então, o primeiro passo é desconectados. R1 e R2 estão desconectados. Tá? Agora, vou apagar aqui, para a gente poder analisar o próximo item. Aqui, pessoal, eu já posso eliminar também, ó, a D e posso eliminar a E, porque está a opção conectados, tá? Vamos lá. A2. Se a chave S1 estiver aberta e S2 estiver fechada, então agora eu fechei S2 e S1 está aberta, tá? Então vou imaginar que está assim, tá, pessoal? Aqui eu estou supondo, tá? Esteja nesse sentido, aqui positivo e aqui negativo. Aí a corrente elétrica no sentido convencional vai sair aqui do positivo, vai passar por R1. Quando chegar aqui, a chave está aberta, ela não vai descer, vai passar direto. A chave está fechadinha aqui, vai passar por R2 e vai dar a volta. Até entrar de novo no negativo e dar a volta, tá? Então, se a chave S1 estiver aberta, tá? E S2 estiver fechada, os resistores R1 e R2 vão estar em série ou em paralelo? Pessoal, em série ou em paralelo? Quando os resistores estão em série, a corrente não se divide. Então, a corrente que sai aqui, a corrente I que sai aqui, quando ela passa por R1, vamos botar que ela seja 2 amperes, um exemplo, tá? Aí vai vindo aqui, tá vendo que ela, quando desce, ela continua sendo 2 amperes, ela não se divide com outro resistor aqui em paralelo, tá? Então, isso aqui a gente chama de série, quando a corrente não se divide, tá? Então, nesse caso aqui, ele pergunta, R1 e R2 vão estar em série, tá? Então vamos anotar aqui. Já podemos eliminar mais uma opção, que seria a B. Então vamos ter as opções aqui série. Agora vamos ver a 3. Se as chaves S1 e S2 estiverem fechadas, agora ele fechou, olha só, vou apagar tudo. Agora ele vai e fecha S1 e fecha S2, fechou as duas. Aí, o que vai acontecer em relação à corrente no resistor 2, né? Ela passará ou não passará? Pessoal, mesma coisa aqui. Em situação de curto, né, um fio sem resistência, a gente tem um curto-circuito, tá? A corrente sempre procura o caminho mais fácil sem resistência, tá? Então, o que acontece aqui? Ele pergunta, a corrente passará pelo resistor 2? Não, porque ela vai fechar curto aqui em S1, tá? Porque ela vai buscar o caminho mais fácil, sem resistência, tá bom? Então, não passará. Já sabemos que a resposta é a letra C, mas vamos continuar, porque nós estamos treinando aqui o conteúdo, né? Então, não passará. Já sabemos que a resposta é a C. Tá? Quando tem um fio isolado assim, pessoal, tem que pensar logo na situação de curto, tá? Então, ele me pergunta na 4, olha só. Se somente a chave S2... Deixa eu apagar aqui. Se somente a chave S2 estiver fechada, então fechei S2. E aí vou colocar aqui os dados. Já começou agora a me dar algumas situações
para eu calcular. Dados. V, potencial igual a 15 volts. R1 igual a 2 ohms. R2 igual a 1 ohm. A potência elétrica consumida nesse circuito vai ser D. Eu só vou resolver de duas maneiras aqui para vocês, tá? Uma utilizando apenas uma equação e a outra utilizando duas equações, tá? Para você treinar aí. Então é o seguinte, pessoal. A gente está aqui fechada a chave 2. A gente tem uma resistência 1. Vamos anotar aqui de 1 ohm. A gente tem uma resistência 2 de 2 ohms. A gente tem um potencial aqui de 15 volts da bateria, né? Vou colocar a mesma situação, tá? Vou botar aqui daquele jeitinho que eu fiz, colocando como se fosse uma bateria, com positivo e negativo. Positivo é o tracinho maior, negativo o tracinho menor. Positivo, negativo, tá? Vou desenhar a corrente saindo do positivo, sentido convencional, passando por R1, passando por S2, descendo por R2 em série, lembra que nós marcamos lá em cima? Vindo aqui e subindo aqui no negativo. A chave S1 está aberta, tá bom? Então essa aqui é a nossa corrente. A gente não sabe qual o valor dela, então nós vamos calcular, tá? Não seria necessário, tá? Por isso que eu vou resolver de duas maneiras para você. Uma calculando a corrente, a outra não calculando, tá? Então, pessoal, olha só. Aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem vestibulares. Sempre resumos, equações, unidades de medidas, conversões. O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse em conhecer. Então, a primeira forma que a gente vai fazer é usando a equação da potência elétrica consumida. Tá? A potência elétrica consumida, ela é potência igual a tensão vezes a corrente. Como que eu vou encontrar essa corrente? Utilizando a primeira lei de Ohm. Pessoal, a primeira lei de Ohm é uma das equações que mais cai em todos os vestibulares e concursos. Não deixem de estudá-la. Diz o seguinte, que U é igual a R vezes I, ou seja, a tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica, tá? Tensão em volts, resistência em ohms, corrente elétrica em amperes. A gente tem a tensão e vamos encontrar nossa resistência equivalente. E aí a gente vai jogar aqui e encontrar essa potência. Essa é uma primeira forma que a gente vai fazer. Eu sei que U igual a R vezes I. Potencial em volts. Quem vai ser o meu resistor, pessoal? 1 ou 2? Pessoal, a gente vai transformá-lo em um só, que a gente chama de resistor equivalente, tá? O resistor equivalente em série é o somatório de todos os resistores. Então, eu tenho 1 mais 2, que é igual a 3 ohms, tá bom? Então, se tivesse mais um aqui, seria 1 mais 2, vamos botar que fosse um de 4, mais 4, tá? Então, o resistor equivalente de uma associação de resistores em série é o somatório de todos os resistores, tá? Então, 15 igual a 3 vezes I. Quem está multiplicando, passa dividindo. I igual a 15 sobre 3. I igual a 5 amperes. Beleza. Agora eu posso usar a equação da potência igual a UI, que é uma das mais utilizadas, tá? Potência igual a U vezes I. Potência igual a 15 vezes 5. Potência igual a 75 watts, que confirma que a nossa resposta é a letra C, certo? Nós estamos aqui para treinar. Vou fazer de mais um jeito para vocês verem como seria mais rápido se vocês tivessem estudado todas as equações da potência, tá? Além dessas duas aqui, que são uma das que mais caem nos vestibulares, essas duas aqui é interessante vocês saberem também. Potência igual a R, que é a resistência elétrica, vezes a corrente ao quadrado, ou potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. A gente já tinha tensão e tinha resistência, então podia encontrar a potência direto. Vou fazer aqui para vocês verem. Se você tivesse estudado essa equação aqui, ó, potência igual a U ao quadrado sobre R, você encontrava direto. U é quem? 15. Resistência equivalente, tá, pessoal? Não vai usar separada, não. 3. Então, potência vai ser igual a 15 ao quadrado, 225, dividido para 3. Potência igual a 75 watts. Então, é uma maneira ou outra maneira, tá? Essa aqui é bem mais rápida, né? Mas as duas tranquilas, né? Então, 75 watts, resposta letra C. Vou marcar para vocês tirarem o print. E aí, pessoal, o que acharam dessa questão? Pessoal, elerodinâmica, circuitos elétricos é dos assuntos que mais caem em todos os vestibulares.
e concursos também, tá bom? Então não deixem de revisar essa parte, tá? Muito importante. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 32. A questão diz assim: uma pessoa pode ser considerada febril se um termômetro marcar 100 graus Fahrenheit. Deste modo, assinale a opção que apresenta essa temperatura truncada em apenas uma casa decimal em graus Celsius, né? Então, pessoal, olha só, ele quer que a gente converta a temperatura de 100 graus Fahrenheit para graus Celsius. Então, para isso, pessoal, nós vamos utilizar a equação de conversão, tá? A gente tem algumas equações de conversão já prontas, da escala Celsius para Fahrenheit, da escala Celsius para Kelvin. Então, essas é interessante você saber, tá? Porque aí você só joga na equação de conversão direto e aí você obtém o resultado. Mas caso você não lembre, você pode fazer também, tá? Pela regra dos termômetros, tá? Pela regra das escalas arbitrárias, montar a equação e assim jogar, tá bom? Então aqui a gente vai utilizar, pessoal, a equaçãozinha já pronta de conversão, que diz que a temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa equação é para converter tanto de graus Celsius para Fahrenheit como Fahrenheit para Celsius. Ou você pode usar essa daqui se você quiser. Eu estou mais acostumado a usar essa daqui, tá bom? Então eu vou fazer com ela. Se sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, ele pede para converter 100 graus F para graus Celsius. Então, esse 100, ele é graus F, então vou jogar ele aqui. C sobre 5 igual a 100 menos 32 dividido por 9. C sobre 5, 100 menos 32 vai dar 68 sobre 9. Eu multiplico cruzado, 9C igual a 68 vezes 5, já vou fazer direto, 340. C vai ser igual a, quem está multiplicando passa dividindo, 340 dividido por 9. C vai ser igual a 37,7 graus Celsius. Pessoal, aqui é uma dízima, tá? Vai dar 37,77777, um monte de 7. Então, a resposta aqui é a letra C, porque ele pede exatamente, né? Considerando essa casa decimal aqui. Então, resposta letra C. Vou marcar também para vocês tirarem o print, tá? Não precisa fazer regra do arredondamento. Se você arredondar aqui, pessoal, toma cuidado, ó, você poderia se confundir e botar D, tá? Coloca exatamente o que ele está pedindo aqui. Truncadas em apenas uma casa decimal em graus Celsius. Então, se deu 37,777, respeite aí nesse caso. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 33. A questão diz assim: analise a figura abaixo. Deseja-se ampliar com uma lente biconvergente um objeto em 3 vezes. Ampliar em 3 vezes, conforme a figura acima. Só o objeto, a imagem, né? A distância do objeto ao centro óptico da lente é 0,2 metros. Calcule a distância focal, o comando da questão, e assinale a opção correta. Bom, pessoal, olha só. A gente tem uma lente aqui, tá? Então, a lente biconvergente, a gente tem o centro, né? Então, a gente tem que o objeto, a distância do objeto ao centro óptico da lente, a distância do objeto ao centro óptico, nós chamamos de P, tá? P. Vou botar aqui dados. É 0,2 metros. A gente tem também aqui o foco. Nós temos o foco aqui, dos dois lados, porque é uma lente biconvergente, tá? Aqui a gente tem o eixo óptico, tá? E aqui o objeto e a imagem, tá bom? Ele está querendo aqui, pelo comando da questão, que nós calculamos a distância focal. Então, ele me dá também, ele fala que a gente deseja ampliar, ou seja, o aumento linear, né, um objeto em 3 vezes. Então, meu aumento linear é igual a 3, porque eu quero ampliar 3 vezes. Então, A igual a 3, tá? Isso é muito importante revisar essa parte. Então, como eu falei, eu vou resolver ela de 2 maneiras para vocês, tá? Então, pessoal, esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares, nível médio. Sempre resumos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, eu vou utilizar a lei de Gauss, tá? Que diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde F é a distância focal da lente.
P é a distância do objeto até o espelho e P' é a distância da imagem até o espelho. Eu acabei tirando aqui o print dos espelhos esféricos, mas elas também servem para as lentes, essas equações, tá, pessoal? Lá também tem toda a parte de lentes, tá bom? Mas vou aproveitar aqui o link, esses prints aqui mesmo. Então, a gente também tem as equações do aumento linear. Aumento linear é igual a I sobre O. I é o tamanho da imagem ou o tamanho do objeto, que nós não temos nenhum dos dois, menos P', que é a distância da imagem até o espelho ou até a lente, dividido por P, que é a distância do objeto até o espelho ou até a lente, tá bom? E a gente também tem essa equaçãozinha aqui. Se você tivesse estudado ela, né, revisado, você usaria ela e acharia rápido. Se não, nós vamos utilizar duas equações, essa e essa, tá? Vou fazer das duas formas para você ver, da forma mais fácil e da forma mais complicadinha, tá? Então, a gente poderia utilizar também que aumento linear é igual a distância focal dividido pela distância focal menos a distância do objeto até o espelho ou a lente, tá bom, pessoal? Então, tá aqui o objeto, a distância dele até o espelho é P, a imagem, a distância dela até a imagem é P', F é a distância do foco até o vértice do espelho, tá? Ou o centro óptico da lente, tá bom? Então, olha só, nós vamos utilizar essas equações aqui para resolver. Como eu falei, vou resolver das duas maneiras para vocês, tá? Vou começar resolvendo da forma um pouquinho mais complicada, tá? Então, não é que seja complicado, tá? Mas é mais trabalhosa, digamos assim. A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Né? Nós podemos usar essa equação de duas em duas. Então, a gente tem o A, não temos o P' e temos o P. Porque quando a gente descobre o P', a gente pode jogar lá na lei de Gauss, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', e descobrir essa distância focal que ele está me pedindo. Então, A vai ser igual a menos P', eu já vou jogar o valor aqui do A, tá? 3 igual a menos P' dividido por P, que é 0,2. Multiplico o cruzado, menos P' igual a 0,6, P' igual a menos 0,6, no caso aqui, metros, tá? Então, agora eu vou jogar na lei de Gauss, tá? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Só brinca lá na escola. Uma flor igual a uma pétala, mas uma petalinha. Então, vamos lá. 1 sobre F, 1 sobre a distância focal, 1 sobre F, que eu estou buscando, é igual a 1 dividido para P, que é 0,2, mais 1 sobre P'. Eu vou botar... Tá, 1 sobre P', cadê? Menos 0,6. Esse negativo, pessoal, eu vou interagir ele aqui e jogar esse sinal lá para cima, tá? 1 sobre F igual a 1 sobre 0,2 menos 1 sobre 0,6. Joguei ele lá para cima, tá? Para ficar tudo positivo aqui embaixo. Pessoal, eu não vou tirar mínimo, tá? Eu resolvo de outra maneira. Eu vou fazer assim para vocês. Vocês podem tirar mínimo se quiser. Eu faço 2 trações. Eu multiplico toda a base. Isso sempre dá certo, tá, pessoal? Para o aluno ficar assim, será que só nesse caso? Não, todos os casos dão certo. F, eu vou multiplicar toda a base, vezes 0,2 vezes 0,6. Façam devagarzinho que você vai ver que vai ser fácil. F vezes 0,2 vezes 0,6. Isso tudo aqui vai sumir no final, fiquem tranquilos, tá? Tá vendo que eu multipliquei esses 3 itens? Beleza. Agora eu vou interagir, eu vou passar dividindo. Quando eu passar dividindo, o que vai sobrar? F vai cortar com F. Tudo que for igual, eu vou cortar. Eu vou colocar o que sobra aqui em cima, tá? Então, se eu interagir isso aqui com isso, F é igual. Então, vai sobrar 0,2 vezes 0,6. Vou interagir isso com isso. O 0,2 vai ser cortado. Vai sobrar o F e o 0,6. Vou interagir isso com isso. Vai sobrar o 0,2 e o F. Então, agora, tudo que está aqui em cima, eu vou colocar aqui, ó, na base. 0,2 vezes 0,6, vou repetir aqui, ó, 0,6 F menos 0,2 F. Então, tudo que estava aqui em cima do 1 eu desci. Pronto, acabou. Cortou, cortou, acabou. 0,2 vezes 0,6 vai dar 0,12. 0,6 menos 0,2 vai dar 0,4F. Quem está multiplicando, passa dividindo.
F igual a 0,12 sobre 0,4, F vai ser igual a 0,3 metros. Aí eu falo, professora, não tem alternativa aqui. Não tem porque a gente não converteu. A gente achou em metro, ele está pedindo em centímetros. Então, eu tenho que 1 metro é 100 centímetros. 0,3 metros, regra de 3 simples, é x centímetros. Multiplico o cruzado, x vai ser igual a 30 centímetros. Sempre metro embaixo de metro, centímetro embaixo de centímetro. Regra de 3 simples para converter, tá bom? Então esse aqui, pessoal, seria o método assim um pouco mais complexo, né? Um pouco mais trabalhoso. Agora eu vou fazer aqui nesse cantinho mesmo, dá tranquilo? É um outro método que eu falei para vocês que seria mais fácil, que era utilizando esta equação aqui. Aumento linear igual a F sobre F menos P, tá? Então olha só. Aumento linear igual a F sobre F menos P. Aí fala, você vai conseguir achar a resposta só com essa? Vou, porque na verdade ela é a interação, né, dessas duas, já resumida, né? Mas aí você teria que estar bem estudando, praticando bastante. Aumento linear é 3, F eu quero descobrir, menos o 0,2. Multiplico o cruzado, F vai ser igual, aqui eu vou fazer uma distributiva, 3F menos 3 vezes 0,2 vai dar 0,6. Vou interagir, vou jogar esse 3F para cá, F menos 3F igual a menos 0,6. F menos 3F vai ser 1F menos 3F. 1 menos 3 menos 2F. Igual a menos 0,6, multiplico por menos 1. 2F igual a 0,6. F igual a 0,6 sobre 2. F igual a 0,3 metros. Acabou. Mesma coisa a conversão. 1 metro é 100 centímetros, 0,3 é x, 30 centímetros, resposta letra E. Tá bom, pessoal? Pratiquem bastante, tá? Estudem as equações, compreendam as equações, mesmo se vocês gravarem macetinhos para decorá-las, né? Estudem detalhadamente o que é cada grandeza nas equações, é muito importante, tá bom? As equações também são muito importantes, mas é importante compreendê-las, né? Não só decorá-las, porque depois você não saber aplicar também não adianta. Bom, então a gente tem esse método aqui, utilizando a lei de Gauss mais o aumento linear, ou apenas o aumento linear, naquela outra equação que eu mostrei para vocês. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 34. A questão diz assim: um canhão realiza um disparo em um exercício de tiro. Sabe-se que a energia da explosão dentro do canhão é convertida principalmente em energia cinética do projétil, sonora e térmica. Desse total energético, 40% foram convertidos em energia cinética, energia de movimento. O projétil acertou o alvo distante de 250 metros em 2,5 segundos numa trajetória horizontal. Considerando a massa do projétil de 13 kg e desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade de saída do projétil ao sair do canhão e a energia total da explosão e assinale a opção correta. Bom, pessoal, olha só. Aqui a gente vai ter que usar duas coisas aí, né? Ele fala de energia cinética, ele fala de distância, fala de tempo. Vamos anotar esses dados aqui. Ele me dá a distância, ele me dá um ΔS. Ele me dá um ΔT de 2,5 segundos. Ele me dá a massa do projétil de 13 quilos. Ele fala que 40% foi convertido em energia cinética. Então, 40% foi convertido em energia cinética, né? Então, ele pede duas coisas: a velocidade de saída do canhão. Ele fala que a trajetória é horizontal, a trajetória de saída. Então, quando ela sai na horizontal, essa velocidade é constante, tá? Então, a velocidade aqui, a gente vai usar ΔS sobre ΔT, tá? Então, ele quer, no comando da questão, a velocidade de saída e a energia total da explosão, ok? São duas coisas que ele quer. É legal colocar os dados, pessoal, e as coisas que ele está pedindo para você não se perder, tá?
Então, pessoal, olha só, esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares, concursos militares, sempre equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, para encontrar a velocidade, já que o lançamento é horizontal, ou seja, ele sai, né, a velocidade constante, a gente vai usar a velocidade igual a distância sobre tempo, tá? A velocidade ΔS sobre ΔT. E para calcular essa energia cinética, nós vamos usar a equação da energia cinética, que é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, onde a massa tem que estar em quilogramas, a velocidade em metros por segundo, e a energia vai sair em joules, tá bom? Então a gente vai utilizar essas duas equações para resolver esse problema. Vamos começar com a da velocidade média, para a gente encontrar essa velocidade de saída. Velocidade é igual a delta. Não vou botar a velocidade média não, tá, pessoal? Que isso aqui, no caso, é a velocidade x na horizontal, tá? É Vx. Você pode escrever Vx se quiser. Tá? A velocidade x que ele está pedindo é ΔS, 250, dividido por ΔT, 2,5. A velocidade x vai ser 250 sobre 2,5, que vai dar 100 metros por segundo. Então, já podemos eliminar aqui a B, a e temos aí 3 alternativas possíveis para a energia. Então agora, para calcular essa energia, nós vamos usar aquela lá da energia cinética que eu falei para vocês, tá? Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Nós temos a velocidade que nós encontramos, temos a massa do corpo. Então a energia cinética vai ser igual a 13 vezes 100 ao quadrado dividido por 2. 100 ao quadrado é 100 vezes 100, tá? Energia cinética vai ser igual a 13 vezes 100 vezes 100, 100 vezes 100 dividido por 2. Então a gente vai ter 13 vezes 100 vezes 100, que vai dar 130 mil, que é 13 vezes 1, 2, 3, 4 zeros dividido por 2. Energia cinética vai ser 65.000 joules, ok? Então a gente sabe que essa energia corresponde a 40%, né? Então ele quer saber a energia total, ou seja, 100%, tá bom? Então vamos fazer uma regra de 3 simples. Então eu sei que 65.000 de energia joules equivale a 40%. Então, 100%, que é a minha energia total, corresponde a quanto de energia? Vamos multiplicar cruzado. 40 vezes a energia total vai ser igual a 65. 1, 2, 3, 4, 5. Energia total vai ser igual a 6.500.000 dividido por 40, corta um zero. Energia total vai ser igual a 650.000 dividido para 4, que vai dar 162.500 joules. Como eu posso escrever isso? Eu vou puxar 3 casas para a esquerda. Energia total vai ser 162,5 vezes 10 ao cubo joule. Porque eu puxei 1, 2, 3 casas e coloquei a vírgula. Então, 3 casas aqui em cima da potência de 10. Como que eu posso colocar isso no prefixo? Pessoal, lembra que eu falei nas questões anteriores, os prefixos. Quilo é 10 ao cubo, mega é 10 à sexta, giga é 10 à nona. Tem que estudar os prefixos, tá? Então, minha energia total vai ser igual a 162,5 quilojoules, ok? Por causa do prefixo quilo aqui, resposta letra D. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Ah, pessoal, questão de energia cai demais também, tá, pessoal? Energia cinética, energia potencial gravitacional, muito importante vocês estudarem essa parte, tá? Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 35. A questão diz assim: 3 lanchas competem em uma corrida na Baía de Guanabara. Na última etapa da corrida, a lancha 2 lidera faltando 360 metros para a chegada, enquanto a lancha 1 está a 720 metros e a lancha 3 está a 540 metros da chegada.
A lancha 1 navega a 25 nós, a lancha 2 a 10 nós e a lancha 3 a 15 nós, todas com velocidade constante, ou seja, movimento uniforme. Assim, determine qual das 3 lanchas chegará em primeiro lugar e assinale a resposta correta, e ele me dá que um nó é igual a 1,8 metros por segundo. Bom, pessoal, como ele fala que é velocidade constante, nós vamos usar a equação da velocidade média para poder resolver esse problema. Mas antes, vamos fazer um desenho para facilitar? Vou colocar aqui, ó, ponto inicial, ponto final, tá? Então, a gente tem a lancha 2 liderando, faltando 360 metros para a chegada. Vou desenhar ela aqui. Só um exemplo, tá? Lancha 2. Ela está faltando 360 metros para chegar. Ele fala que a lancha 1 precisa de 720 metros para chegar. Está fora de escala, ok? Só para demonstrar para vocês. 720 metros para chegar a lancha 1. E a lancha 3, falta 540, pouco menos. Então, vou desenhar todas elas aqui. Essa é a lancha 2. Essa daqui é a lancha 1. E esta daqui é a lancha 3. Então, eu sei que a lancha 2 falta 360 metros para chegar. A lancha 1, 720 metros. E a lancha 3, 540 metros. Eu sei também que a lancha 2 está a uma velocidade de 10 nós. A lancha 1 está a uma velocidade de 25 nós. E a velocidade da 3 é de 15 nós. Então, a 1 está batalhando lá para conseguir recuperar essa distância toda aqui, né? Está faltando da linha de chegada. Aqui é chegada, aqui é partida, tá? Então, tá mais ou menos esse esquema. Lancha 1, lancha 2, lancha 3. O quanto falta para elas chegarem em suas respectivas velocidades, tá? A gente vai fazer para cada uma delas, né, o tempo que falta para poder chegar lá na linha de chegada aqui no ponto C, tá? Então, olha só. Vamos começar aqui convertendo essas velocidades, tá? A velocidade 1 é 25 nós. Um nó é 1,8, então é só multiplicar por 1,8. 25 vezes 1,8 metros por segundo, velocidade 1, vai ser 45 metros por segundo. Então, eu sei que ΔS1, que é a distância que falta para a linha de chegada, é 360 metros, e a velocidade é 45 metros por segundo. Eu não tenho meu ΔT1, ok? Então, a gente vai fazer para 1, para 2. Velocidade 2 é de 10 nós. Vamos converter para metros por segundo, que é medida do sistema internacional. 10 vezes 1,8, V2 vai ser 18. A gente sabe que ΔS2, perdão, pessoal, ΔS1 aqui é 720, tá? Vou arrumar aqui. Eu olhei para o 2, 720. Tá? Um aqui, ó, 25 nós, 720 metros. ΔS2, que é 360 metros, ok? E ΔT2, eu quero descobrir. E vamos fazer a mesma coisa para o 3. Depois a gente vai comparar. V3 igual a quantos nós? 15 nós. V3, vamos converter para o sistema internacional, 15 vezes 1,8. V3 vai ser igual a 27 metros por segundo. ΔS3 é 540 metros. ΔT3 eu não tenho. Ok?
Então agora, pessoal, a gente vai jogar na equação da velocidade média, tá? Esse aqui também é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Como o movimento é constante, a velocidade é a mesma em todo o trajeto e não é alterada, a gente vai usar velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Ou seja, velocidade igual a distância sobre tempo, para a gente poder calcular esse tempo, tá? Então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade no sistema internacional, 45, igual a ΔS, 720, sobre ΔT, 1. Multiplico cruzado, 45 ΔT1, igual a 720, ΔT1, igual a 720 dividido para 45, que vai dar 16 segundos, tá bom? Agora vamos fazer aqui com o 2. Velocidade média 2 igual a ΔS2 sobre ΔT2. Velocidade média 2 no sistema internacional 18, ΔS 360 sobre ΔT2. Multiplico cruzado, 18 ΔT2 igual a 360, ΔT2 igual a 360 dividido para 18, que vai dar 20 segundos, ok? Então, vamos fazer a mesma coisa com o 3. Pessoal, estou fazendo aqui como se fosse uma questão discursiva, tá? Bem trabalhoso aqui, mas é interessante você fazer passo a passo para não errar as contas. 27 igual a 540 sobre ΔT3. Multiplico cruzado, 27 ΔT3 igual a 540. Então, meu ΔT3 vai ser igual a 540 dividido por 27, que também vai dar 20 segundos. Então, pessoal, olha só. Tem que ficar alerta aqui ao comando da questão. Se você fosse muito afoito, você já botar aqui, houve um empate entre 2 e 3, porque eles chegaram no mesmo tempo. Mas olha o comando da questão. Determine qual das 3 lanchas chegará em primeiro lugar. Qual das 3 vai chegar em primeiro lugar? Quem for mais rápida e fizer em menos tempo. Então, quem vai fazer em menos tempo? A 1, 16 segundos. A 2 e a 3 vão chegar juntas? Vão, mas vão chegar depois de 1. Então, a resposta aqui é a letra A. Tá? Tem que tomar muito cuidado em ler o comando da questão, tá? Não ficar afoito para marcar logo, né? Você olha assim, vai ter um empate, porque achou os tempos iguais. Mas cuidado, revise a questão, tá? Para não errar por causa de bobeira. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 36. A questão diz assim. Com base no gráfico da posição de um veículo no tempo, pessoal, não sei se foi o scanner, né? O escaneamento não ficou bom, não. Vou fazer aqui, mais ou menos. Ele falou que esse aqui é um gráfico, né? Eixo Y, eixo X. Vou fazer mais ou menos aqui para ficar melhor, tá? Y, né, que é o representado pela posição que nós chamamos de S, e tempo, que nós chamamos de T na física, né? Então, é um gráfico posição por tempo, né? Então, com base no gráfico da posição de um veículo no tempo apresentado acima, no qual cada marcação indica uma mudança no regime de velocidade, identifique qual é a representação gráfica qualitativa da velocidade. Então, ele fala que esses gráficos aqui é velocidade por tempo, tá? Desse mesmo veículo. Então, a gente vai fazer a comparação aqui desse gráfico com esses aqui, tá? Pessoal, é o seguinte, para mim, eu acho, não sei se foi o scanner, né? Ficou escuro demais, algumas linhas aqui tinham que ser pontilhadas, né? Porque a gente só tem 4 trechos aqui e teria que visualizar 4 trechos aqui, né? Mas vamos lá. Vamos fazer do jeito que tá. Pode ter sido realmente a falha do scanner, né? Então, olha só. Temos aqui, primeiro, né, uma parábola. Então, aqui a gente tem uma função, se o gráfico é ST, a gente tem 2 funções para analisar. Do movimento uniforme, que é S igual a S0 mais VT, que os alunos chamam de sorvete, né? E do movimento uniformemente variado, que é o sorvetão, que o pessoal chama.
S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, aqui é movimento uniforme e aqui é movimento uniformemente variado. Isso aqui, pessoal, é uma função do primeiro grau, tá? Ou seja, é uma reta. E aqui é uma função do segundo grau, tá? Ou seja, uma parábola. Então, onde tiver uma curva no gráfico, a gente tem um movimento uniformemente variado no gráfico ST, e onde tiver uma reta, temos uma situação de movimento uniforme, tá bom? Então, no gráfico ST, tá, pessoal? Cuidado, tá? A gente está falando de gráfico ST, tá? Então, por isso que a gente vai interpretar cada trecho aqui. Então, nesse primeiro trecho até aqui, daqui até aqui, eu tenho uma parábola, certo? Uma metade de uma parábola, né? Se eu continuar aqui, é uma parábola inteira, com concavidade para cima. Então, a gente já sabe que aqui é um movimento uniformemente variado. Então, aqui é um movimento uniformemente variado, ou seja, eu tenho variação da minha velocidade com o passar do tempo, tá? Aqui, eu já tenho uma reta. Olha só, eu já tenho uma reta. Então, uma reta crescente, né? Então, a gente tem aqui, mesmo sendo uma reta crescente aqui, a gente tem uma situação de movimento uniforme, tá? Aqui, a gente tem outra reta, mas ela está na horizontal. O que isso significa, pessoal? Isso quer dizer, olha só, vamos botar que aqui fosse 30 metros? 30 metros durante todo o tempo, com o passar do tempo. Quer dizer que o veículo está em repouso, ele está parado durante todo esse tempo aqui nessa reta horizontal, tá? Então ele está em repouso. E aqui a gente vai ter uma outra reta, né? Situação decrescente agora, até a posição 0 novamente, que vai ser também um movimento uniforme, porque reta, reta e reta, todas essas são de movimento uniforme. A diferença é que essa está na horizontal, ou seja, o espaço não varia com o tempo, ou seja, ele está em repouso, e aqui eu tenho a velocidade variando em função do tempo, porque é um movimento uniformemente variado. Movimento uniforme, que é igual a velocidade constante, ou seja, a mesma velocidade durante todo o tempo, tá bom? Vamos analisar aqui essa primeira curva, é o item A. Então aqui, olha só, reparem, aqui é um gráfico velocidade por tempo, tá? Vai mudar esse gráfico para esse. Agora é um gráfico VT, velocidade por tempo, tá? Velocidade para Y, tempo para X. Então aqui, olha só, a velocidade ela está aumentando com o passar do tempo, ou seja, a velocidade está variando com o passar do tempo, movimento uniformemente variado, certinho, tá? Bate direitinho. Aí a gente tem esse trecho aqui, ou seja, a velocidade agora, pessoal, vamos botar que seja aqui 20 metros por segundo, ela é a mesma com o passar do tempo. Aqui não é um movimento uniforme, a velocidade não é constante, a velocidade não é a mesma durante todo o tempo. Então isso aqui representa isso aqui. Quer dizer que aqui o espaço, ó, ele está crescendo o espaço, né? Movimento progressivo, função crescente, velocidade positiva, né? Então a gente tem aqui velocidade positiva, certinho. Aí, pessoal, isso aqui é um pontilhado, né? Tá um pontilhado. Aí, beleza. Primeiro trecho, segundo trecho. Vamos botar assim? Vamos numerar? Primeiro trecho, segundo trecho, terceiro trecho, quarto trecho. Então, aqui é o primeiro trecho, aqui corresponde o segundo trecho. Agora, vamos ver o terceiro se bate. Ele fala que a velocidade aqui... Ele fala não, né? A gente interpretou que a velocidade aqui é 0 porque ele está em situação de repouso, ou seja, ele está parado em todo esse espaço aqui. Então, beleza, 0, ele está parado, velocidade 0, show, bateu. Então, para mim, isso aqui também aqui é pontilhado. Não sei, pessoal, o que houve aqui, tá? Geralmente a gente utiliza o pontilhado. E aqui, para finalizar, a reta é decrescente, uma função decrescente, velocidade negativa. Aqui está o 0, então quer dizer que tudo que está aqui abaixo é negativo, função velocidade negativa constante durante todo o tempo. Então já matamos aqui na letra A. 4 trechos analisados, um com a velocidade variando, velocidade constante, velocidade constante, velocidade constante, repouso, né? Porque a velocidade é 0, tá? Então perfeito, precisa nem... As outras não estão de acordo. Não, velocidade por tempo não tem
curva, tá? Então essa aqui você já poderia eliminar. Enfim, vamos lá. Vou marcar aqui. Resposta letra A. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 37. A questão diz assim: o atrito constante entre o pano e um bastão provoca um acúmulo de cargas elétricas na superfície deste bastão. Ao aproximá-lo de pequenos corpos, como pedaços de papel, estes podem ser atraídos. Assim, assinale a opção que apresenta a denominação desse fenômeno. Bom, pessoal, nesse caso aqui a gente está falando de eletrização por atrito, a gente está falando de eletricidade estática, tá bom? Então, quando a gente atrita dois materiais, né, ao afastá-los, né, após o atrito, o que vai acontecer com esses objetos? Eles vão obter cargas de sinais opostos. Então, por isso, quando você aproxima, né, o caso, ele está falando aqui que aproximou o bastão a pedaços de papel, eles vão ser atraídos, porque cargas de sinais opostos se atraem, tá? Então, como nesse caso, houve o atrito entre dois objetos, né, e eles adquiriram cargas opostas, então há esse fenômeno da atração. Tá? Então, o fenômeno descrito aqui, pessoal, é o da eletricidade estática, tem A. Tá? Então, ela ocorre devido ao acúmulo de cargas elétricas na superfície do corpo, gerado por esse atrito, tá bom? Então, essa carga acumulada é que pode atrair esses pequenos objetos como papel, tá bom? Então, é devido à interação entre as cargas elétricas de sinais opostos, tá bom? Vamos ver as outras aqui, só a nível de curiosidade. Potência elétrica. Pessoal, a potência elétrica, ela está relacionada à energia consumida ou fornecida por um dispositivo no intervalo de tempo. Então, não tem a ver com isso. Magnetismo, pessoal, ela já envolve, magnetismo, né? Ele envolve forças e campos magnéticos, né? Geralmente está associado a ímãs, a correntes elétricas, né? Então, não é isso. Corrente elétrica refere-se ao fluxo de cargas, né, pessoal? Elétricas no condutor, também não está relacionado ao enunciado da questão gravitação. É a força de atração, né, pessoal, entre corpos com massa. Não, gravitação fugiu totalmente. Então, realmente, é o item A, eletricidade estática, tá? Pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo, para Enem, vestibulares, concursos militares. Lá tem todos os tipos de eletrização, por atrito, contato, indução, tá? As equações relacionadas a eles, todas as teorias, como fica a questão da série triboelétrica, como fica a distribuição de cargas, tá? Tudo isso está explicadinho lá, tá bom, pessoal? Então, aqui resposta item A, tá? Eletricidade estática devido à eletrização por atrito, tá bom, pessoal? É isso. Questão número 38. A questão diz assim: em um motor a gasolina, um volume fixo de ar misturado com combustível é admitido para dentro do cilindro. O pistão comprime o ar agora na temperatura de 750 Kelvin e, em seguida, uma centelha provoca a explosão e a queima completa do combustível. Quando a combustão finaliza, a pressão interna do ar é multiplicada em 6 vezes. Supondo que a queima tenha sido tão rápida dentro do cilindro que podemos considerar este processo termodinâmico a volume constante. Isso é importante, pessoal. Determine a temperatura do ar após a queima e considere o ar. Então, ele, comando da questão, determine a temperatura do ar após a queima, né, afinal, e considere o ar como um gás ideal, seu calor específico constante e demais perdas térmicas desprezíveis e assinale a opção correta. Bom, pessoal, a gente está vendo aqui um problema, né, de transformações gasosas, né? Então, é o seguinte, a gente tem aqui, vamos anotar os dados. Ele me fala que a minha temperatura inicial do processo era 750 Kelvin. A minha pressão inicial, ele não fala diretamente, mas a gente vai chamar de P0, porque ele fala que a pressão final, lá no final do processo, é multiplicada em 6 vezes, ou seja, 6 vezes P0 é a minha pressão final. Minha pressão inicial era P0 e a minha pressão final 6 vezes P0. A minha temperatura final é o comando da questão, é o que ele está me pedindo. Tá? Então aqui, pessoal, a gente não pode esquecer, quando a gente está estudando os gases, a gente trabalha com 3 grandezas, né? Temperatura, pressão e volume. Tá? Então isso a gente vai lembrar a equação de estado do gás, né? É importante relembrar, o pessoal brinca, PVT, Povotor, né?
Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre a temperatura final, tá? Então pessoal, essa equação de estado é que a gente consegue determinar os diferentes tipos de transformação. Tem como fazer pela equação de Clapeyron também, por outros caminhos, mas esse aqui é o mais fácil, tá? Então, a transformação que ele está falando ali, pessoal, ele fala para a gente aqui, ó, a volume constante. Volume constante é uma chamada de transformação isocórica ou isovolumétrica, tá bom? Quando o volume é constante, isso quer dizer que o volume final é igual ao volume inicial, tá? Então, quer dizer que eu posso eliminar desses dois lados, já que é tudo uma multiplicação aqui. Então, vai sobrar quem? P0 sobre T0 é igual a P sobre T. Se fosse pressão constante isobárica, corta os P's. Se fosse temperatura constante isotérmica, cortaria os T's. Sobraria P0, V0, PV. Então, é assim que a gente analisa esses diferentes tipos de transformação e identifica as equações corretamente para utilizar nos problemas, tá? Tem outras formas de fazer, como eu falei, né, vendo a origem delas, mas por assim eu acho mais fácil para os alunos entenderem. Então, nesse caso, ela é uma transformação isocórica de volume constante, tá? Então, vamos lá, vamos colocar a equação de estado aqui. P0, P0, P0 é igual a PVT. Tem aluno que gosta de escrever PVT por Votor, tá? Porque eles gostam de decorar assim. Mas tem que lembrar que P é de pressão, V é de volume, T é de temperatura. A temperatura tem que estar sempre em Kelvin, tá? Vamos respeitar aí o sistema internacional, tá ok? Então, vamos lá. Então, se o volume é constante, como ele falou, volume final igual ao volume inicial, que é igual a V, então já posso cortar aqui. Não precisa lembrar de decorar todas as equações. Lembra só dessa daqui. E aí você encontra para todos os processos, tá? Lembrando que se fosse isobárica, pressão constante cortaria o P, isotérmica cortaria o T, beleza? Então vamos lá. Pressão inicial é pressão inicial mesmo, é P0. Temperatura inicial 750, pressão final 6P0. Ele fala que é a pressão final 6P0. Temperatura final eu quero descobrir, tá? Pessoal, aqui eu já posso cortar, mas vou cortar depois. Pressão inicial, vou multiplicar cruzado. Pressão inicial, temperatura final vai ser igual a 750 vezes 6, vai dar 4.500 P0. TF, quem está multiplicando passa dividindo. TF vai ser igual a 4.500 P0 sobre P0. P0 corta com P0 e a temperatura final é de 4.500 Kelvin. Resposta, letra C. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? Bem tranquila essa equação, né? É interessante, na questão dos gases, vocês têm a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, ela cai demais também nos vestibulares e concursos. E essa equação geral dos gases, muitíssimo importante também. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 39. A questão diz assim: suponha que a velocidade do som no ar seja de 340 metros por segundo e que o espectro sonoro audível está na faixa de 20 Hz a 20 kHz. Com base nessas informações, determine a diferença, o comando, né, em metros entre os comprimentos de ondas da frequência mais baixa pela frequência mais alta do espectro audível e assinale a opção correta. Só vamos colocar esses dados aqui. A gente tem a velocidade do som no ar, que é 340 metros por segundo. Ele fala a faixa, né, de frequência do espectro audível, ou seja, a frequência mínima, né? A frequência menor, ele fala a frequência mais baixa, que eu vou chamar de FB, é 20 Hz. E a frequência alta, que eu vou chamar de FA, é 20 kHz. Pessoal, o prefixo quilo, tá? Você tem que estudar os prefixos, tá? Quilo, mega, giga. O prefixo quilo é 10 elevado ao cubo, o prefixo mega 10 elevado a sexta, o prefixo giga 10 elevado a nona, tá? Então isso quer dizer que a frequência A é 20.000 Hz, ok? Porque é 20 vezes 10 ao cubo, que 10 ao cubo é 1.000, tá? Ou seja, 20.000 Hz, tá?
Então ele fala para a gente encontrar o comprimento de onda da frequência mais alta e o comprimento de onda da frequência mais baixa e depois fazer a diferença, tá, entre elas, tá? Diferença na matemática, subtração, ok? Então vamos lá. Para isso, pessoal, a gente vai usar a equação da velocidade da onda, que é V igual a lambda vezes a frequência. Bom, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. Sempre resumos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, a gente vai utilizar essa equação aqui. Velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência. Pessoal, essa é uma das equações que mais caem nos vestibulares e concursos, tá? Muito importante você dar uma focar nessa equação, ok? Então, vamos lá. Velocidade igual a lambda vezes a frequência. Então, a gente vai utilizar primeiro para a mais baixa, né? Velocidade baixa igual a comprimento de onda baixa vezes a frequência baixa. Aqui, pessoal, quando a gente fala da velocidade do som no ar, tanto faz para a frequência mais baixa quanto para a frequência mais alta. Ela é a mesma, tá? Então, 340 é igual ao comprimento de onda baixa vezes a frequência da onda baixa, que é 20 Hz. Comprimento de onda, quem está multiplicando passa dividindo, 340 sobre 20, corta o zero, 34 sobre 2, 17 metros, ok? Agora vamos fazer para o comprimento de onda mais alto, né? Frequência mais alta. Comprimento de onda alta vezes a frequência alta. A velocidade, como eu falei, do som não vai mudar, tá? Tanto para a frequência alta quanto para baixa. Comprimento de onda A vezes a frequência aberto, tá, pessoal? Sem o prefixo, 20.000 Hz. 20 kHz é 20.000 Hz, ok? Então, 20.000. Quem está multiplicando, passa dividindo. Comprimento de onda A vai ser 340 dividido para 20.000. Corta 34 dividido para 2.000 e vai dar 0,017. Aí ele quer a diferença entre a mais baixa e a alta. Então, a diferença vai ser lambda B menos lambda A, que vai ser igual a 17 menos 0,017. Isso aqui vai dar 16,983 metros, ok? Pessoal, cuidado na hora de fazer essa diferença. Vou fazer aqui para vocês 17,000. Aí você coloca 0,017, ok? Aí você vai lá, 0 menos 7 tem que pegar emprestado. Aí pega emprestado, para o do lado é 0 também, aí fica 9, e aqui fica 6, ok? Porque aqui agora sim caiu um número, beleza. 7 para 10, 3. 1 para 9, 8. 9 menos 0, 9. Repito a vírgula. Abaixo 16. 16 menos 0. Tá bom, pessoal? Para fazer esse cálculo aqui, não esquece de colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? 17, se tem 3 casas após a vírgula, tem que botar 3 casas após a vírgula aqui, depois do 17, tá bom? Cuidado aí com a matemática nessa parte. Então, aí a resposta é a letra B. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 40. A questão diz assim: observe a figura abaixo. Deseja-se que um feixe de luz proveniente de uma lanterna numa caixa com um orifício pequeno que está posicionada no ponto A seja refletida até atingir um ponto D, onde há um detector de luz. Assim, determine os ângulos φ1 e φ2 dos espelhos nos pontos B e C, de tal modo que a luz chegue ao detector e assinale a opção correta. Bom, pessoal, esse aqui é um problema, né, de espelhos planos. A gente tem um espelho plano aqui, um espelho plano aqui. A gente vai estudar, revisar, né, as propriedades de incidência e reflexão, né? Vou falar rapidamente aqui. Então, a gente tem aqui um espelho plano.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando um raio incide na superfície do espelho plano, a gente chama de raio incidente, a gente tem uma fonte aqui, ele vai refletir com a mesma angulação para o lado oposto. Só que a gente tem que traçar o que nós chamamos aqui de reta normal, tá? A reta normal, pessoal, é uma reta que faz 90 graus com a superfície, tá bom? A gente traça a reta normal, geralmente pontilhada, tá? E aí a gente tem o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão dessa luz, tá? Sendo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Ângulo de incidência, que nós chamamos, é igual ao ângulo de reflexão. Aqui é uma fonte luminosa qualquer, podia ser uma lanterna, uma luz, né? Então, quando a luz incide, ela reflete com a mesma angulação baseada aqui em relação à normal, tá? Então, o ângulo de incidência é o ângulo que o raio faz com a normal e o refletido é o ângulo que o raio refletido faz com a normal, tá? Lembrando que a normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície, ok? Então, é isso que a gente vai se basear aqui. Eu vou achar φ1 primeiro, que eu acho mais fácil, tá? A gente está aqui com... Essa imagem, pessoal, ela foi escaneada, então provavelmente ela saiu do nível, porque eu tentei desenhar aqui, não ficou tão bom, tá? Mas eu vou fazer como se ela tivesse nivelada, tá? Então, olha só. Aqui está um ângulo de 30 graus, certo? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, ou seja, 90 graus, 30 graus. Eu sei que aqui tem 60 graus. Eu já posso botar o que eu consigo ver com clareza, se eu quiser, tá? Aqui tem 60 graus. Por que 60? Pessoal, o somatório dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, tá? Então, se eu tenho 90 graus aqui, tenho 30 graus aqui, eu já tenho 90 mais 30, 120. Para chegar a 180, falta 60. Por isso que aqui é 60, tá? Aqui eu tenho 40, aqui eu tenho um ângulo de 90, porque é um triângulo retângulo. Então, se eu tenho 45 aqui, eu tenho 90 aqui, aqui, consequentemente, eu tenho 45. Então, pessoal, se a gente lembrar umas propriedades muito importantes que vocês revisem, né, as propriedades dos ângulos, né, a gente tem a questão dos ângulos internos alternos. Então, aqui se tem 45, aqui também vai ter 45. Mas, se eu não lembrasse, aqui, se eu fechar aqui, vai ter um quadrado, né? Então, aqui tem 90, aqui tem 45, aqui tem 45, tá? Então, isso é que eu consigo ver, assim, com clareza aqui, olhando somente os dois triângulos, tá? Aqui também eu tenho dois alternos internos, tá vendo? 30 e 30, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com esse aqui. Vou desenhar a reta normal. A reta normal tem que fazer 90 graus com a superfície, então ela tem que dividir esse ângulo aqui em dois, tá? Só como eu falei, o desenho não está retinho, deveria estar, mas não está aqui, mas eu creio que foi na hora de escanear, pode ter tido. Eu vou desenhar ela sem pontilhado, tá, pessoal? Para ficar mais claro aqui que eu estou desenhando para vocês. Aqui é a reta normal, e geralmente a gente desenha pontilhada, como eu falei, tá? Então, o que acontece? A reta normal vai dividir esse ângulo em dois. Por quê? O ângulo incidente da lanterna, aqui, ó, vou botar de preto. Esse aqui é um raio incidente, aqui é o raio refletido, entendeu? O raio incide no espelho e reflete. Então, ele incide com um ângulo e reflete com outro ângulo R, que eles são iguais, lembra? Então, eu sei que 30 graus vai sobrar 15 graus para cada lado. Pessoal, essa questão aqui foi considerada a mais difícil da prova, tá? Então, realmente ela não era muito simples, não. Tem que estudar bastante trigonometria, geometria, tá? 15 graus, ok? Que é a óptica geométrica, né? Os espelhos planos têm muito disso. Então, 15 e 15, ok? Então, pessoal, só que eu sei que a normal, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Esse aqui é a representação do ângulo de 90 graus. Se eu tenho 15 graus aqui, qual vai ser meu ângulo aqui, ó? Se eu tenho que chegar a 90, 15, para chegar a 90, ó, 15, vou chamar de x esse ângulo, mais x igual a 90. X igual a 90 menos 15. X vai ser igual a 75 graus. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é 75 graus. Aí a gente tem que lembrar uma propriedade aqui, pessoal, lá da geometria, né?
Aí a gente tem aqui, ó, retas paralelas. Reta paralela aqui com reta paralela aqui. Eu não vou deixar esse desenho não, vai ficar muito embolado, tá? Duas retas paralelas. Então a gente tem que lembrar, pessoal, que retas paralelas, né, cortadas por uma transversal, os ângulos alternos e internos são iguais, tá? Não poderia esquecer isso daí. Então isso quer dizer que esse ângulo formado aqui, eu vou desenhar ele menorzinho. Isso quer dizer que esse ângulo aqui que nós vimos, ó, que é 75 graus, é o mesmo que esse ângulo aqui, ó, que é o mesmo que esse ângulo aqui, 75. Então isso quer dizer que φ1 é 75. Com isso, pessoal, eu já posso concluir aqui, φ1 é 75, eu já posso eliminar a A, a B e a C, né? φ1 75, só sobrou a D ou a E, tá? Então a gente tem que descobrir agora o valor de φ2 para a gente ver qual que vai estar certa, se é a D ou se é a E. Então aqui, pessoal, foi isso, tá? Traçamos a reta normal, vimos que tem 15 graus para cada lado, vimos a diferença para chegar aos 90 graus aqui e fizemos aplicamos a regra das retas paralelas cortada por uma transversal, que os ângulos alternos e internos são iguais, estão 75 graus, ok? Então agora vamos olhar essa parte de cá. Parece mais complicado um pouquinho, mas a gente vai seguir o mesmo raciocínio, ok? Então, olha só. Aqui é a mesma coisa, a gente está vendo um ângulo incidente aqui. Agora, aqui era um ângulo de incidente e aqui era um ângulo refletido, lembra? Agora a gente vai ter o ângulo incidente aqui e o refletido aqui, tá? Ó, incidente, agora aqui, e refletido, tá vendo? Incidente e refletido. E vamos traçar mais uma vez a reta normal. A reta normal aqui, lembra que eu falei, o desenho parece que está meio coisa aqui por causa da questão do scanner, né? Então vamos ver aqui. Vai estar mais ou menos aqui. Então essa aqui seria a minha normal. Minha reta normal. Lembra de desenhar a reta normal? Aí lembrando, tem 45 para cada lado. Então é o seguinte, a reta normal ela divide o ângulo em dois, incidente e refletido, né? Vou somar o incidente e refletido e dividir por 2. Só que esse ângulo todo aqui, pessoal, olha só, esse ângulo todo, eu não queria embolar muito. Isso aqui tudo é 45 mais 30, tá? Isso aqui tudo é 45 mais 30, que dá 45 mais 30, que vai dar 75. Ok? Isso tudo aqui dá 75. Aí o que eu tenho que fazer? Dividir por 2, porque eu cortei com a reta normal, então eu vou ter 37,5 graus para cada lado aqui, tá? Eu vou apagar aqui só para não ficar embolado, tá, pessoal? Ok, vou escrever aqui, 37,5. 37,5, 37,5, ok? Então eu tenho 37,5 no ângulo incidente, 37,5 no ângulo refletido. Tá? Então, incidente refletido. Lembrando que a normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus, vou desenhar ele aqui de vermelho. Aqui, ó. Isso quer dizer que esses três ângulos aqui, ó, eles têm que dar 90 graus. 37,5 mais 45 mais φ2 tem que dar 90 graus, por causa da reta normal, tá? Aí falar, mas não está aparecendo visualmente, não, porque como eu te falei, o desenho não está visualmente favorecendo, mas matematicamente, fisicamente, os conceitos estão todos corretos, né? Então vamos lá, vou escrever aqui. 37,5 mais 45 mais φ2 tem que dar 90 graus. 37,5 mais 45 vai dar 82,5 mais φ2 igual a 90. φ2 vai ser igual a 90 menos 82,5. φ2 vai ser igual a 7,5 graus. Então já temos a resposta, que é a letra D, né? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Eu sei que o desenho não está muito nítido aqui, né? Porque aqui a gente deveria fazer 90 graus bem aqui, né? Só que aí ia ficar um ângulo menorzinho aqui.
tá? Mas você tem que lembrar que a normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície, então o somatório desse ângulo aqui, que foi a metade do somatório desses dois, mais esse, teria que dar 90, tá? A gente fez esse cálculo aqui. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.